Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Bom, irmãos, nós temos como marca identitária da igreja presbiteriana, que não exclusivamente, mas que prioritariamente e majoritariamente, nós preguemos sermões expositivos. O que é um sermão expositivo? Eu tenho dito isso e quero repetir. Aliás, falei um pouco sobre isso na terça-feira no nosso estudo bíblico online, que nós começamos, terça-feira um estudo bíblico na carta de Éfeso. Vamos estudar toda a carta de Éfeso, versículo por versículo. Às 20h você pode conectar no YouTube para acompanhar conosco e participar, interagir com o nosso estudo bíblico. Um sermão expositivo é aquele que simplesmente discorre sobre o texto e através do texto, e que deixe que o texto se expresse e que o texto fale. É diferente de um sermão, por exemplo, temático, onde o pregador tem um tema e ele desenvolve argumentos para este tema baseado num texto, onde ele apoia os seus argumentos, mas basicamente ele trabalha um tema e tópicos e argumentos específicos. A liturgia mais comum é que um sermão temático tenha um argumento, um tema e três argumentos e conclusão, e por aí vai. Temos sermões que são tópicos textuais, onde você pega algumas palavras do texto ou algumas expressões do texto e fala sobre estas expressões. E o sermão expositivo basicamente é a leitura e explicação do texto. A diferença é que o sermão expositivo, ele não é uma peça que o pregador construa com objetivo ou com a ambição de produzir emoção, por exemplo. Ele é uma peça de ensino, é uma peça pedagógica, é uma peça que muitas vezes não leva a igreja a se levantar em glórias, mas leva o nosso coração a uma reflexão contrita. Eu tenho repetido aqui uma frase dos séculos passados, do sermão da 60ª, do padre Antônio Vieira, quando ele dizia que o verdadeiro sermão, aquele que realmente aproveita, não é aquele que faz o ouvinte sair cheio de si, mas é aquele que faz o ouvinte sair sem saber de si. Portanto, o desafio de nós estarmos diante de um texto como esse, é o desafio de nós estarmos olhando e confrontando efetivamente todo o nosso cristianismo. E que tipo de fé e de experiência com Jesus Cristo nós estamos vivendo. Esse texto é um texto de profunda teologia a respeito da justificação pela fé. E de profunda teologia a respeito daquilo que configura o cerne, a essência da nossa salvação. E só há um jeito de nós nos emocionarmos com esse texto e com este sermão. É se nós nos emocionarmos impactados pela teologia que ele nos traz. Pela compreensão profunda que arrebenta com as nossas estruturas, pela profunda consciência de que somos pecadores e pela extravagante compreensão da salvação que nós recebemos em Jesus Cristo. Somente tendo compreensão da essência desse cristianismo, onde Jesus é tudo e tudo foi feito por Ele na cruz por nós,
Nós podemos nos derramar aos seus pés, nós podemos chorar aos seus pés, nós podemos enxugar os seus pés com os nossos cabelos, nós podemos quebrar o vaso de alabastro, nós podemos nos derramar em adoração, nós podemos nos levantar em glórias, em glorificação e exaltação ao nome do Senhor, apenas se compreendermos quem nós somos e quem Ele é. Portanto, este texto não nos emociona, porque ele nos propõe milagres, porque ele nos leva a uma compreensão efusiva de poder, de manifestação de milagres, de manifestações portentosas da grandeza de Deus. Não, esse texto nos emociona, porque ele nos revela quem nós somos e o quanto um Salvador. Portanto, não se emociona com esse texto quem, de alguma forma, acredite que a culpa dos seus pecados é dos seus pais. Ou quem tenta justificar os seus comportamentos agarrando-se a uma desculpa patológica. E muito menos para quem se acredita bom, justo, pacífico, dedicado, esforçado, ético, moralmente correto, ao ponto de se julgar merecedor de apresentar as suas obras a Deus. Vamos ao texto. Eu estou lendo na tradução Nova Almeida, portanto pode ser diferente da sua, mas a tradução igual à minha vai estar projetada nas telas. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vai estar um pouquinho diferente, mas se você quiser acompanhar na mesma tradução que eu, você pode acompanhar. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Obrigado, Marinho. Acabou aqui mesmo. Valeu, meu irmão. Pode deixar que eu tomo esse restinho. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Veja, é um sermão expositivo, então vamos lá. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Irmãos, vejam o que Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor. Paulo vai repetir estas afirmações lá no capítulo 4 da mesma carta de Filipenses. Aliás, a carta de Filipenses é considerada o livro mais feliz da Bíblia, o livro mais alegre da Bíblia. Não porque as coisas estão bem, não porque a igreja de Filipenses é uma igreja próspera, não porque a igreja de Filipenses é uma igreja que está vivendo um momento de vitória, de triunfo. Ao contrário, a igreja de Filipenses é uma igreja pobre, muito pobre. Quando Paulo fala aos coríntios a respeito dos coríntios serem fiéis nas ofertas, ele usa a igreja de Filipenses e diz assim: olhe para a igreja de Filipenses, que mesmo apesar da sua muita pobreza, contribuiu com mais até do que eram capazes e do que lhes era possível. Então veja, alegrai-vos no Senhor. Esta alegria no Senhor não é circunstancial, ela não tem a ver com o momento que nós estejamos vivendo, ela tem a ver com o fato na grandeza de Deus, na beleza de Deus, na manifestação do Criador que se revelou a mim e a você, e nós o conhecemos, e nós temos o privilégio de que, veja, ser uma pessoa que nasceu de novo, significa ser alguém cujo coração, ele aprendeu a se afeiçoar por Jesus, a se deleitar em Jesus, a estar, de certa forma, comovido pela existência de Deus e atraído por Jesus Cristo, e ter esta compreensão é motivo de que nós possamos, Senhor,
Alegre-se no Senhor. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que as coisas não estão dando certo, talvez para você, eu sei que o momento na sua família é desafiador, eu sei que a história da sua vida tem sido de lutas, mas alegre-se no Senhor. Você tem o privilégio, dentre muitos e dentre tantos, você tem o privilégio de acordar e saber que há um Deus Criador, ter consciência de que Ele existe e saber que você pode ter comunhão e relacionamento com Ele. Alegrai-vos no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é problema para mim, e é segurança para vocês. Eu não sei contar quantas vezes eu já preguei esse texto de Filipenses capítulo 3, e quantas vezes eu preguei o tema que vou pregar hoje. Aliás, preguei sobre isso semana passada, domingo passado, e vou pregar hoje de novo. Porque nunca é demais falar sobre as doutrinas essenciais da fé cristã. Por que Paulo está se repetindo aos Filipenses, dizendo, não é pesado para mim, e é melhor para vocês que eu repita e fale das mesmas coisas, porque, irmãos, o que está em jogo aqui é algo que está tão enraizado e tão presente na nossa estrutura psicológica, que se nós nos distraímos por algum instante, a gente volta para o mesmo ciclo e para o mesmo modelo de religião que Paulo aqui vai nos apresentar e vai condenar e vai nos expor aqui. Não é simples viver sob a consciência da graça de Deus, e não é simples viver sob a consciência da justificação pela fé. Eu não sei até que hora eu vou, porque eu não sei até que versículo eu vou pregar, eu vou até onde der. Não é simples. Se a gente se distrai, a gente volta a estabelecer um ciclo de relacionamento psicológico com Deus, de culpa e mérito. E as obras e os nossos esforços voltam a ser para nós o meio pelo intermédio do qual nós acreditamos que sejamos salvos ou que alcançamos a graça de Deus, o favor de Deus. Por isso não é exagerado que eu me repita. Versículo 2. Cuidado com os cães. Não é exagero a tradução, não. O texto original usa exatamente no grego esta palavra. É cão mesmo, é de cachorro mesmo. Cuidado com os cães. De que Paulo está falando? Ele explica. Cuidado com os maus obreiros. Maus obreiros. Significa que existem os bons obreiros, mas existem os maus obreiros, e Paulo chama de cães. É um pensamento tão nocivo, tão destrutivo ao nosso relacionamento com Deus, que leva o apóstolo a usar uma palavra tão dura. A liderança religiosa, a liderança evangélica, que fideliza seus membros, que fideliza a sua igreja, que fideliza comprometimento das pessoas, que fideliza presença nos cultos, que fideliza participação financeira, dízimo, oferta, que fideliza as pessoas a partir de uma consciência, de uma estrutura de medo, de culpa, de mérito. Isso não é alguma coisa simples. Paulo não está dizendo, não, são nossos irmãos, eles só pensam diferente, só pregam diferente. Não. Semana passada teve um grande evento aqui no Brasil chamado Descend,
aqui no Brasil e nos Estados Unidos simultaneamente, e muito me entristece o coração. Sabe por quê? Porque quando eu vejo, dividindo o mesmo espaço, os mesmos púlpitos, o mesmo palco, bons obreiros, gente séria, gente que eu ouço e admiro, porque prega o Evangelho e prega a verdade do Senhor, mas dividindo o palco com gente que distorce o Evangelho, que manipula o Evangelho, que vende o Evangelho, que vende a fé para os mercadores do Evangelho, gente que está disputando poder político, gente que está vendendo a igreja para um projeto político, gente que está fazendo do púlpito campanha política. Quando eu vejo bons obreiros dividindo o púlpito com esta gente em nome da unidade, não, isso não é unidade. Martinho Lutero dizia uma coisa, o reformador da igreja: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Um dos maiores teólogos do século XX, o Dr. Martin Lloyd-Jones, foi convidado por Billy Graham. Foi convidado por Billy Graham para falar numa grande daquelas grandes campanhas missionárias evangelísticas de Billy Graham. E Martin Lloyd-Jones foi convidado para ser um dos principais oradores daquele movimento de Billy Graham. E ele diz a Billy Graham o seguinte: olha, eu só vou sob duas condições. E Billy Graham diz assim: qual? Ele diz assim: a primeira é que você não faça apelo. E Billy Graham diz: qual o problema de fazer apelo? Aliás, esta é a razão pela qual a igreja presbiteriana não faz apelo. Qual o problema de fazer apelo? E Martin Lloyd-Jones diz: quando você faz apelo, especialmente o discurso do apelo, ele toca emocionalmente as pessoas. E elas são erroneamente levadas a acreditar que o fato de terem levantado a mão e ido à frente, emocionadas, se ajoelhando e dizendo que entregaram a sua vida a Jesus, elas são equivocadamente levadas a acreditar que elas nasceram de novo. Quando na maioria das vezes estão tomando uma decisão emocional, que não se sustenta. Por isso que é tão comum no segmento religioso evangélico a gente ter a figura do crente desviado. A maior igreja evangélica do Brasil é aquela feita de gente que já foi crente e que não é mais. Ou seja, tem mais gente que entrou na igreja e saiu do que gente que entrou e ficou. Martin Lloyd-Jones diz: então a primeira coisa é que você não faça apelo. A experiência da conversão e do novo nascimento é alguma coisa que cada um precisa viver e experimentar, e que não pode ser manipulada num ambiente emocional, onde as pessoas são emocionalmente movidas àquele gesto. A segunda coisa, qual é então? E Martin Lloyd-Jones diga: eu não subo no púlpito e não divido no púlpito com pregadores liberais que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. E Billy Graham disse: olha, mas esses pregadores são os que mais financiam e mais apoiam a minha campanha, e os ortodoxos, eles não me apoiam, mas esses me apoiam. E Martin Lloyd-Jones diz: eu não estou interessado no que eles podem trazer de benefício para as suas campanhas. O meu compromisso é com a verdade do Evangelho. Cuidado com os falsos obreiros, porque tem muita gente arrastando multidões de evangélicos, mas são cães, são idolatrados, são famosos, estão cheios de dinheiro, comprando seus relógios Rolex e seus jatinhos, vendendo a fé, movendo multidões. São os nomes que ousam falar em nome dos cristãos. Não me representam, porque eu não tenho compromisso com este evangelho que negocia a fé e que vende Jesus como se fossem mercadores do templo. Cuidado
Cuidado com os falsos obreiros. E como ele se constitui? Paulo vai descrever exatamente o que constitui o trabalho desses falsos obreiros. Então ele continua dizendo, versículo 2 ainda: cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão. Mais uma vez, se existe uma falsa circuncisão, existe uma verdadeira circuncisão. Lá na lei, no Antigo Testamento, foi estabelecido que para se tornar povo de Deus, todo homem nascido tinha que ser circuncidado, do seu prepúcio cortada, e este era um sinal de que ele fazia parte do povo de Deus. Qualquer pessoa que, sendo gentia ou pagã, como queira, e que não fosse um judeu original, para se converter ao Deus de Israel, tinha que passar pelo processo da circuncisão. Portanto, quando o evangelho, especialmente em Paulo, ele sai de Jerusalém e ganha a terra dos gentios, os povos gentios, como os filipenses, havia uma grande pressão religiosa de Jerusalém, para que fosse exigido dos povos gentios que eles se submetessem aos mesmos ritos da cultura judaica. Se querem se converter a Cristo, e se Cristo representa o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para ser parte então do povo de Deus, tem que circuncidar. Sabe, é um grande problema que as pessoas têm, porque elas querem transformar Deus num dogma, querem transformar Deus numa cultura, querem dar um padrão para Deus. E mais, não é esse aqui não. E mais, querem demonizar a cultura do outro. Cuidado com os falsos obreiros. Irmãos, nós temos uma marca, ou uma identidade, vou chamar de identidade. Nós temos uma identidade muito problemática no evangelho, na religião evangélica brasileira. Porque a nossa evangelização, ela foi uma evangelização colonizadora. Louvo a Deus pelos missionários que trouxeram o evangelho e a palavra de Deus para o Brasil, mas eu não posso negar o fato de que esta evangelização, ela carregava uma ideologia cultural, que tentou padronizar o nosso comportamento religioso, a cultura europeia e norte-americana. E mais, e nem sequer a cultura popular norte-americana, a cultura da elite norte-americana, da cultura branca norte-americana, porque quem dera tivessem nos evangelizados com as expressões da cultura negra norte-americana, da cultura afro norte-americana. Esses dias mesmo nós estamos vivendo uma grande polêmica no segmento evangélico em relação a uma música que traz traços de cultura brasileira. Ah, não pode, é profano porque tem expressões da nossa língua, que tem expressões originais da nossa terra, é profano porque carrega trajes que representam a cultura negra, a cultura nordestina, a cultura dos quilombos deste país e das comunidades periféricas da nossa nação, é profana porque a samba não é o jazz americano, não é o gospel americano, então porque a nossa música, nosso ritmo, nossa dança, nossas roupas, nossos trajes é profano. Por quê? Porque é africano, porque parece com a África, porque parece coisa de gente preta. Pois é, porque esta coisa foi tratada como coisa de demônio pela cultura evangélica brasileira. Mas eu quero dizer que o Senhor, quando reunir o seu povo, lá no Apocalipse está escrito que diante dele estará gente de todo povo, de toda tribo, de toda língua e de toda nação.
Este é o ponto que precisa ser dito a respeito de um evangelho que quer padronizar o comportamento das pessoas a uma cultura que não tem a ver com os traços da nossa própria gente. E Paulo vivia e sofria isso, porque queriam que os gentios se adequassem aos comportamentos, aos modelos e aos padrões do judaísmo. Cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com essa falsa aparência, que se for desse jeito aqui, é coisa de crente. Se falar Deus, Jesus e Senhor, então é santo. Mas se falar Zé e Maria entrando nas festas, então é profano. Cuidado, meu irmão, porque no meio deste segmento religioso está cheio de gente moralista, cheio de gente que quer julgar as pessoas, cheio de gente que quer dizer que o padrão que você tem que viver para ser salvo é este, que o modelo de roupa que você tem que vestir é aquele. Eu sou de um tempo que, e ainda existe, viu, em muitos lugares, que havia em centímetros nos estatutos de algumas igrejas, em centímetros, qual era o comprimento necessário da saia. E estava lá escrito. Veja, irmãos, eu já vi gente, esta semana, criticando, porque a moça do clipe, da música, usa roupa vermelha. E eu lembro quando o nosso pastor, lá atrás, comprou um golzinho vermelho. Não sei se vocês lembram que ele tinha um gol vermelho. Da nossa igreja, que a gente veio da mesma igreja. Quando o nosso pastor comprou um gol vermelho, apareceram uns caras religiosos dizendo, não pode não, isso é a cor da pombagira. Olha só que coisa. Então, meu irmão, Deus tem uma verdadeira circuncisão. E a verdadeira circuncisão não é aquela que você leva a marca de uma cultura, não é aquela que você veste um tipo de roupa, e não é aquela que você canta um tipo de música. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, pode cantar e ouvir música secular, que os crentes chamam de música do mundo, né? A nossa música cristã deve ser alienígena. Pode cantar música secular? Pode ouvir música secular? É de Deus ou do diabo? Eu digo assim, olha só, tem dois tipos de música, a música boa e a música ruim. A ruim deve ser do diabo. E as boas são de Deus. E as boas são de Deus. Sabe qual é a verdadeira circuncisão, meu irmão? Abre aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 11. É o próximo livro, está aí pertinho, é só você virar algumas páginas. Diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, não é doutrina de homem, não é construção dos teólogos, não é construção da dogmática e da ortodoxia religiosa. Vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio na fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele vos deu vida juntamente
com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente as ordenanças, ele removeu a lei, ele removeu os dogmas, ele removeu as doutrinas, ele removeu tudo que os homens construíram como caminho para você chegar a Deus, e ele os cravou na cruz, para que a sua salvação seja baseada no fato de que você morreu e nasceu de novo em Jesus. E isso não é obra da igreja presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Batista, da Metodista, da doutrina, dos sínodos, dos concílios de Dort, não é obra do catecismo de Westminster, da confissão de fé de Westminster. Isso é obra do sangue de Jesus derramado na cruz por você. É isso que nos salva, é isso que nos redime, é isso que nos transforma. Essa é a nossa circuncisão, que nós recebemos por meio do batismo. E aqui está o grande fundamento da teologia batismal na igreja presbiteriana, que o batismo, ele é substituto da circuncisão, conforme Paulo está declarando aqui. Vocês foram circuncidados por Cristo quando foram batizados. Esta é a verdadeira circuncisão, aquela que é feita no seu coração, é aquela que transforma o seu caráter de dentro para fora, é aquela que transforma a sua vida espiritualmente, é aquela que muda a sua natureza pecadora e te faz agora filho de Deus, é aquela que te tira das trevas e te traz para a luz. Isso não tem a ver com os hábitos e as práticas religiosas, não tem a ver com você vir à igreja, não tem a ver com você ser dizimista, não tem a ver com a roupa que você usa, não tem a ver com o comprimento do seu cabelo, não tem a ver com o tamanho do seu brinco, tem a ver com o fato de que você crê que você era um depravado pecador, mas Jesus fez que você morresse para este mundo e nascesse de novo para a glória de Deus. Isso não é religião. Isso não é religião. Isso é Jesus Cristo. Voltando a Filipenses, e Paulo então explica no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus. Oh, aleluia! Quando Paulo fala isso, eu me lembro da conversa de Jesus com a samaritana. Qual é a igreja, Jesus? A igreja que está lá no templo de Jerusalém, ou a igreja que se reúne nos montes de Samaria? Qual é o lugar que eu tenho que ir para encontrar Deus? Qual é o lugar que eu tenho que estar para encontrar Deus? E Jesus diz: não é igreja nenhuma, não é em nenhum templo, não é em nenhum culto de domingo, não é em nenhuma denominação específica, não é em nenhum rito particular. Nós somos a circuncisão, nós os que adoramos a Deus no Espírito. Portanto, aqueles que Deus procura para serem adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Se você acha que vir à igreja faz parte do pacote da salvação, não faz. Só tem uma oferta, irmãos. Só tem um ato. Só tem um gesto no pacote da salvação. É a morte de Jesus Cristo na cruz por nós. Só tem uma oferta. É a que Jesus fez. E a única oferta que nós podemos apresentar a Deus é aquela que Deus nos deu, que é Jesus. Lembra de Abraão com Isaac lá no Monte Moriá? Que ele ia matar seu filho?
e de repente aparece um cordeiro preso nos arbustos. E Abraão vai lá e pega o cordeiro, e ele sacrifica o cordeiro que Deus proveu. Então veja, foi subindo o monte que Abraão responde para Isaque, quando ele pergunta: onde está o sacrifício? Qual é a resposta de Abraão? Deus proverá, Deus proverá, e Deus proveu. Então o que Abraão oferece é apenas o cordeiro que Deus proveu. Não tem mais nada que Abraão tivesse levado, não tem mais nenhuma oferta, nada que fizesse parte dos esforços de Abraão, do dinheiro de Abraão, dos filhos de Abraão. A única coisa que nós temos para oferecer a Deus é o Cristo que Ele nos deu para morrer por nós e morrer em nosso lugar. Quando eu me apresento a Deus, eu não tenho nada a oferecer. A única coisa que eu tenho a apresentar a Deus é Jesus Cristo. Ele está entre mim e Deus. É o único gesto, é o único sacrifício, é a única oferenda. E nos gloriamos em Jesus Cristo, em vez de confiarmos na carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Desconfie da carne. Desconfie da sua bondade, viu? Desconfie dos seus gestos bons, desconfie do seu amor, desconfie da sua solidariedade, desconfie da sua caridade, desconfie, não confie na carne, não se valha de nada que você pode fazer para se apresentar diante de Deus. E nesse aspecto, irmãos, me dá um orgulho danado de ser calvinista neste momento. Sabe por quê? Pergunta que fizeram uma vez a Martim Lutero, vou citar Lutero, reformador de novo. Uma vez perguntaram a Lutero se o crente pode perder a salvação. E Lutero respondeu da seguinte forma: se sou eu que me salvo através dos meus esforços e do meu empenho, então pode ser que eu venha a me perder. Mas se é Cristo que me salva, Ele jamais me perderá. Aleluia. Jesus disse: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquele que foi um dia chamado e recebeu a revelação do Espírito Santo e que nasceu de novo e tem o seu nome escrito na vida, há de perseverar até o fim. Ele tropeça, ele cai, ele vacila, ele se machuca, ele se afasta, ele esfria, ele aquece, mas ele vai chegar no fim da jornada, porque Deus o sustentará. Não confie nas obras, porque as obras anulam a graça. Lá em Romanos, Paulo diz: eu não anulo, portanto, a graça de Cristo, tentando apresentar um critério só da lei. Em verdade também, versículo 4, eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Veja, irmãos, se há uma coisa que, se nós nos distrairmos, se coloca entre nós e Deus como critério, são os nossos esforços religiosos. Eu fui um adolescente, um jovem que eu ia para a igreja todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu nunca deixei de ir ao culto, nem quando eu tinha a prova mais difícil, nem quando eu tinha o trabalho
mais desafiador. E olha, quando eu fiz escola técnica no Cefet, e que eu tinha que entregar o meu trabalho final de desenho técnico, você não faz ideia quantas madrugadas foram acordado. Porque eu fazia de madrugada para não ter que perder nenhum tempo, ou faltar o culto, ou deixar de cumprir com algum afazer meu na minha comunidade de fé. O apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos isso. Se alguém quer confiar na carne, eu poderia ser esse cara. E ele diz, porque eu fui circuncidado, ou seja, cumpri rigorosamente os ritos da minha religião. Eu sou da linhagem de Israel, ou seja, eu não sou um gentio convertido, eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim, eu nem sou daquelas tribos que se misturaram com outros povos e que se miscigenaram. Benjamim, que permaneceu pura na região da Judéia. Eu sou hebreu de hebreus. Eu não sou filho nem de um casamento miscigenado entre um hebreu e uma mulher não hebreia. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou de linhagem pura. Quanto à lei, veja, quanto à Bíblia, e ele está falando do Velho Testamento, quanto à palavra de Deus, é disso que ele está dizendo, eu era fariseu, ou seja, eu era ortodoxo. Quanto ao zelo, como eu acreditava que a igreja cristã era uma seita dentro da minha fé judaica, quanto ao zelo eu perseguia a igreja. E quanto à justiça que há na lei, quanto aos mandamentos da lei, quanto aos 10 mandamentos e quanto a tudo que a lei dizia que eu tinha que fazer, repreensível. Sabe qual é o grande problema hoje do evangélico? Que é porque ele vai para a igreja, que é porque ele não ouve aquilo, não olha para aquilo, não vai àquele lugar. Porque ele se esforça, porque ele se dedica, porque ele é dizimista, porque ele trabalha na igreja, porque ele tem dons e ministérios, porque ele canta, porque ele prega, porque ele serve, porque ele não falta ao culto, porque ele não falta à Santa Ceia, porque ele, por causa disso tudo, ele acredita que isso faz ele apto a ser salvo. Eu não vou perder minha salvação, então eu tenho que me agarrar a essas coisas. Isso está matando o teu relacionamento com Jesus. Porque isso se tornou o seu critério de salvação, a sua oferta, o seu sacrifício, o seu esforço. Ah, pastor, então eu não devo fazer nenhuma dessas coisas? Não, você só precisa colocar essas coisas no seu lugar certo. Quando elas são apresentadas, e quando elas se tornam aquilo que te dá a sensação de que você está bem com Deus, possivelmente você está longe da intimidade de Jesus Cristo. Você virou um religioso. E a religião faz mal quando elas se tornam o caminho, o critério, o meio para salvá-las. Se você está aqui hoje para não ir para o inferno, eu quero dizer que você está aqui pelo motivo errado. Se você não veio aqui hoje porque você ama Jesus e é seu prazer adorá-lo, e é seu prazer ouvir a sua palavra, para você aprender dele e ser edificado por ele, você está
errado. Se você está aqui hoje porque você acha que se você faltar ao culto, a sua casa não vai ser abençoada, a sua família não vai ser abençoada, você está aqui pelo motivo errado. Não precisa vir, porque isso não está te aproximando de Deus. Verso 7, e eu vou ficar aqui no 7, no 8 no máximo, já a hora já foi. Mas o que para mim era lucro, ou seja, Rubem Alves tem um texto que ele chama assim, sem contabilidade, e ele escreve sobre a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, tem dois filhos diante. Um filho, que é o chamado pródigo, é aquele que chega diante do pai e diz assim: pai, pequei, falhei, errei, fiz tudo de errado, fui embora, traí, gastei a minha herança, me envolvi com prostitutas, fui moralmente reprovável, eu estou em débito contigo. Eu estou em débito contigo. Pode atender lá fora se precisar. Eu estou em débito contigo. E o pai responde: eu não contabilizo débitos. Não tinha mais dívida. E chega o outro filho. Aquele filho que chega se parece com a gente, se parece com o religioso, se parece com o evangélico, porque ele chega para o pai e diz assim: pai, como é que você está aceitando essa gente? Como é que você está aceitando esse meu irmão? Como é que o senhor recebe sem críticas? Como é que o senhor recebe sem julgamento? Como é que o senhor recebe sem punição este pecador, este depravado, esse miserável? Eu tenho crédito contigo. Ele diz: eu tenho crédito, eu tenho te obedecido, eu não tenho descumprido nenhuma das suas ordens, eu estou todo dia trabalhando na tua lavoura, eu estou fazendo tudo que você manda, eu é que tenho direito ao cordeiro, ao novilho cevado, e o Senhor nunca me deu. E no poema de Rubem Alves, o pai responde: filho, mas eu também não contabilizo créditos. Sabe, o que Paulo está dizendo é isso. O que para mim era lucro, o que eu achava que era alguma coisa proveitosa a meu favor, e que se eu apresentasse para Deus Ele ia ficar feliz comigo, sabe, o que eu achava que era lucro para mim, que era a minha religião, que era a minha obediência, que era a minha ortodoxia, que era o meu serviço na igreja, que era o meu trabalho, que era o meu ministério, o que eu achava que era isso, que estava contando pontos para minha salvação, eu reputo como nada. Eu considerei isso como perda, ele está dizendo, por causa de Cristo. Por quê? Que as nossas obras, os nossos esforços, os nossos méritos pessoais não significam nada. Não significam nada quando nós olhamos para Jesus Cristo. Por causa de Jesus, não tem a ver com o seu esforço, não tem a ver com a sua dedicação, não tem a ver com o seu empenho, tem a ver apenas com a sua fé. Na verdade, verso 8, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Essa palavra lixo que está aqui, no texto original, ela vai de significar lixo
até esterco de animal. Até esterco de animal, fezes de animal. O apóstolo Paulo está dizendo assim: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo e de ser achado nele, tudo que eu poderia oferecer é como se eu estivesse oferecendo o esterco para Deus. O que eu quero dizer, meu irmão, é que o ser humano pecador, quando ele quer oferecer para Deus seus esforços, suas boas obras, seu amor, sua solidariedade, a quentinha que ele leva de madrugada na rua, o trabalho que ele fez na igreja, a dedicação que ele tem ao ministério, quando a gente quer oferecer isso para Deus sendo pecador, isso é uma ofensa à santidade de Deus. É uma ofensa à santidade de Deus. É como se um marido, vou dar um exemplo aqui, é como se um marido que tem uma amante, ele chegasse em casa gabando-se diante da sua esposa, dele ser um bom marido, dele ser um provedor, de não faltar nada na mesa, de tratar ela bem, de não bater nela, de amar os filhos, de cuidar bem das crianças. É como se ele justificasse a sua vida baseada nas suas boas obras, quando a essência do seu relacionamento está quebrado. O pecador, que o crente, o religioso, que tenta se apresentar diante de Deus, oferecendo as suas boas obras como critério, é como se ele ofendesse a Deus na santidade de Deus, porque nós só podemos nos apresentar diante de Deus cobertos pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Os seus esforços não servem para nada. Para nada. Mas eu não poderia terminar, e eu vou terminar agora, te deixando com a sensação de que então basta a minha fé. Basta a minha fé. E então eu posso largar tudo e viver de qualquer maneira. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos conseguir chegar até o versículo 12. Quando Paulo diz: não que eu já tenha recebido isso, ou eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é preciso a gente entender que quando esta obra de salvação acontece em nós, nós somos então movidos para um alvo, para um objetivo, para uma meta, que é estar em Cristo, Paulo diz, e ser achado nele. E quando a gente está em Cristo e é achado nele, significa que aquilo que Jesus é, vai começar a se confundir com quem nós somos, e a gente vai começar a se parecer com Jesus, e aí as nossas boas obras, e aí o nosso amor, e aí a nossa solidariedade, e aí a nossa compaixão, e aí a nossa caridade, e aí as nossas ações, e aí o nosso louvor, e aí o nosso culto, e aí a nossa expressão, tudo isso passa a ser consequência do fato de que agora Jesus me move, e Ele se move em mim, e a vida que agora vivo, não a vivo para mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Então significa que as obras, as boas obras e tudo de bom que nós produzimos vai para o seu devido lugar, não como algo que eu apresente a Deus para que Ele se alegre de mim, mas algo como que frutifica em mim, porque Ele me amou e me acolheu e me salvou e me regenerou, e portanto nenhum dos meus esforços religiosos servem para me salvar, mas não há salvação sem que a graça de Deus produza fruto e transformação no meu coração.
Mas se a gente se distrair, e eu digo para você nesta manhã, não se distraia. Amanhã, de novo, você vai acordar e vai se esforçar para fazer algo, acreditando que se você se esforçar, você vai continuar então mantendo-se salvo. Pelo amor de Deus, é Jesus que te salva. Não são os seus esforços. Mas acorde amanhã, desejando amar a Deus de tal modo, que a sua vida não tenha prazer em outra coisa, senão em desfrutar da doçura do seu relacionamento com Cristo. E isso se expressa no modo como você se relaciona com as pessoas, no modo como você serve na igreja, no modo como você dedica a sua vida para ser parecido com Jesus Cristo. E ser achado nele, diz o apóstolo Paulo. Cuidado com a religião, irmãos. Cuidado com a ideia que você tem, que você precisa se esforçar para ser salvo. Cuidado. Cuidado com a ideia que você tem, que você precisa se santificar para ser salvo. Nós somos salvos. E porque somos salvos, somos santificados. Nós somos salvos. E porque somos salvos, servimos. Nós somos salvos. E porque somos salvos, nos congregamos como igreja. Nunca mude estas coisas de ordem. Porque no dia que você coloca qualquer um dos teus esforços entre você e Deus, você está rasgando a graça de Deus. E você está afrontando a santidade de Deus, achando que você pode ser bom o suficiente. Achando que você pode ser capaz de salvar-se a si mesmo. Deus abençoe você em nome de Jesus.